Boa noite, pessoal. Paz, Senhor. Uma noite abençoada de quinta-feira. Que Deus venha falar por intermédio dessa palavra aos nossos corações. Eu peço que você curta o vídeo e se inscreva aqui no canal sobre os 3 projetos que têm sido uma bênção e têm edificado a vida de muitos irmãos. Se você quiser participar dos projetos, o projeto tem um valor de investimento e o valor é uma contribuição pela disponibilidade do tempo do irmão que vos fala. Se você quiser detalhes sobre esses 3 projetos, projeto de aconselhamento e mentoria, projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo, e o projeto Meu Deserto, sobre restauração, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui embaixo e eu te respondo com mais informações e detalhes. A palavra diz assim, e a nossa meditação vai estar lá no Salmos 11, no capítulo de número 11, no versículo 1. Salmos meio que não tem capítulo, né? Mas para a gente situar, Salmos 11, versículo 1 diz assim: No Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como um pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, Deus odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para aqueles que são retos. O salmista aqui ele expressa toda a diferença que há entre o ímpio e entre o justo, entre aquele que conhece a Deus e aquele que não conhece o Senhor. E eu particularmente gosto muito dos Salmos, porque os Salmos, eles, numa leitura despercebida, você acha que é apenas uma canção, mas eles têm um cunho espiritual, uma profundidade muito grande. A primeira coisa que a gente vê é a confiança do salmista. No Senhor confio. A primeira frase é essa, do Salmos 11. Ele demonstra que a confiança dele não está no homem, não está no intelecto, não está no dinheiro, não está em nada. Está no Senhor. No Senhor eu confio. Essa aqui é a grande chave da vida do crente, da vida daquele que conhece ao Senhor, do justo, daquele que serve a Deus. No Senhor eu confio. O justo viverá pela fé. E a fé é a confiança. Confiar é quem crê. Quem crer confia e logo descansa. E ele diz: como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como um pássaro. A montanha do homem, né? A montanha dos interesses, a montanha talvez do mundo, do pecado, a montanha daquilo que pode satisfazer momentaneamente as necessidades humanas, essa montanha ela não vai resolver. Ela é paliativa, é uma solução temporária. Muitas das vezes nós queremos fugir. E aqui é o mais interessante. Como dizeis a minha alma? As pessoas dizem isso, nós mesmos dizemos, o adversário diz através de setas, inúmeras formas, e inúmeras pessoas dizem: fugir para a vossa montanha. Ou seja, corra, fuja, se refugie, dê um jeito nessa situação, tente escapar desse cenário. Não confia no Senhor não descanse em Deus não, fuja. E fugir não é a solução, definitivamente não. Primeiro que não dá nem para fugir de Deus. Eu posso dizer aqui com maior tranquilidade que uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida com o Senhor foi que algumas pessoas parecem que elas têm uma certa liberdade para atravessar algumas fronteiras e realmente elas tiram delas ali qualquer tipo de contato que o Senhor tem com elas, que elas pudessem ter com o Senhor. E outras não, outras têm limites. E se você se sente assim, bem-vindo ao clube. Você não consegue, a gente não consegue. Você vai, mas você não consegue fundo, você volta. Não dá para fugir. Parece que o Senhor está cercando o tempo inteiro, como diz o salmista no outro salmo, né? Tu me cercaste por detrás e por diante. Não dá para fugir, não dá para correr. E aí ele diz: os ímpios armaram arco, põem flechas, e as escuras espreitam para atirarem contra os retos de coração. E aí ele questiona no versículo 3, eu acho bem interessante esse questionamento. Ele diz: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? De novo a fé. A fé é o firme fundamento
daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Novamente, o capítulo 11 de Salmos 11, ele fala sobre fé, sobre confiança. Uma confiança que deve ser a base da vida do homem que conhece ao Senhor. Ele diz: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Minha irmã, meu irmão, se você perder a sua fé, acabou a sua jornada. Acabou o seu propósito, acabou o seu processo, acabou o seu milagre, acabou a sua bênção. Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ele sabia que ele tinha que guardar a fé. Ele sabia que a fé era o combustível do processo do eu corro para o alvo, prossigo para o alvo. A fé era o que conduziria Paulo até esse alvo. E o alvo aqui é a salvação, é claro, mas as bênçãos de Deus para nós nessa vida, os projetos, os desígnios, os sonhos de Deus para nós. O salmista, ele diz: o Senhor está no seu santo templo. E aí ele diz uma coisa bem interessante: os olhos do Senhor estão atentos. Deus vê tudo que está acontecendo na sua vida. Não existe mínimo detalhe, evento que passe desapercebido ao olhar do Senhor. Talvez passe ao teu olho, ao meu olho, aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. E aí ele diz: e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Deus, o olhar de Deus, ele contempla e ele consegue olhar para dentro do nosso coração. E o que ele vê, ele consegue ver aquilo que nem mesmo nós vemos, aquilo que o homem não consegue enxergar. Ele nos prova através daquilo que ele enxerga, tanto no coisas do passado, coisas do presente e o futuro, que é desconhecido para nós. Então as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Ele repete: o Senhor prova o justo. Deus prova. A palavra também diz: não vos sobreveio provação que não possais resistir. Deus prova, mas ele nos dá condição. Agora o ímpio, aquele que ama a violência, Deus odeia a sua alma. Eu acho interessante as pessoas dizem assim: Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma heresia. Deus não faz acepção de pessoas porque ele, dentro do contexto do versículo, né, Deus não faz acepção de pessoas. Se você for ler o texto, porque ele proporcionou salvação para todo mundo. Ele não fez acepção de pessoas no tocante à possibilidade de um homem ser salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, no que se refere às escolhas de Deus, Deus faz sim acepção. Deus tem sim os seus escolhidos. Claro, não é um jogo de carta marcada, somos eleitos segundo uma presciência de Deus. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Primeiro, poucos serão escolhidos. Outra, muitos serão chamados, nem todos serão chamados. Então, existe sim um chamado de Deus. Deus odeia a alma do ímpio. Deus odeia aquele que se porta com impiedade, ou seja, indiferença a Deus, maldade, malícia. Ele conhece o coração do homem. Ele sabe, ele prova, ele sabe quem é ímpio, ele sabe quem é justo. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso, e será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo, ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Esses dias aí uma pessoa questionou por que o inferno existe. Não acredita no inferno porque acha que Deus é amor. Então, se Deus é amor, por que o inferno existe? Deus é amor, mas Deus seria um Deus injusto se o inferno não existisse, porque, de fato, existem pessoas que são imutáveis. Não é que Deus não tenha poder para mudar, é que Deus não quer mudar a pessoa que não quer ser mudada. Às vezes, não. Então, Deus, ele olha para os justos, para o reto. O olho do Senhor, o olhar dele, o carinho, a atenção e o cuidado recai sobre os seus servos. Porém, os ímpios, de fato, embora tenha proporcionado a salvação, se não houver arrependimento e mudança, Deus despreza. Amei a Jacó, odiei a Esaú. Nós somos servos, somos os justos, não porque somos bons, porque somos justificados pela nossa fé. O justo, ele é justificado pela fé. E o Salmos 11, ele mostra isso. No Senhor confio. E aqui eu vou encerrar dizendo, irmãos, esse deve ser o nosso lema. No Senhor eu confio. Nossa confiança nele não tem como dar errado. Não tem vitória se não tiver confiança. Com a confiança, com a fé, a vitória já é garantida. Há uma certeza
do milagre. Tá bom? Deus te abençoe. A paz, Senhor Jesus.